Depois de ressuscitar, Jesus aparece para os seus discípulos, traz as últimas orientações e depois é levado ao céu. A partir daí, começamos a viver um novo tempo, uma nova estação, porque o Espírito Santo viria, estabeleceria a igreja lá em Atos 2, como nós já lemos aqui no Bíblia um ano, e nós seríamos alcançados por esse poder, não é que ressuscitou Jesus dentre os mortos, mas agora está disponível para nós. Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Leandro Machado e hoje é dia de terminar o livro de João. É dia de ler as últimas palavras de Jesus antes de ser levado ao céu, em João capítulo de número 21. Nós vamos também avançar para o livro de 2 Crônicas e também em Salmos. Se você é novo no nosso canal, deixe seu like, se inscreve aqui, ó, ativa o sininho, porque todo dia tem vídeo novo para edificar a sua vida. Então pega a sua Bíblia ou aumenta o som, porque eu já estou com a minha aqui e eu vou ler de nova versão transformadora para finalizar mais um livro. E ele diz assim, João 21, 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que aconteceu. Estava ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, eu vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e vocês vão pegar. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, ele é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou correndo na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e um pão. Jesus disse, tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Havia ali 153 peixes grandes, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, Jesus disse. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu para eles, apareceu para os seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então, alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu amo. E Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, quando você era jovem podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho entenderá e estenderá as mãos e outros o vestirão e levarão você onde não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele os discípulos a quem Jesus amava, no caso aqui era João, tá bom? Ele diz, aquele que havia reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado, Senhor, quem o trairá? Pedro então perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Por isso espalhou entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, que Jesus disse. Ele apenas disse, se eu quisesse que ele permaneça vivo até eu voltar, o que te importa? Ou seja, ele está falando, Pedro, cuide da sua vida, não é que eu tenho um plano especial, um propósito para cada um. Então, faz o seu e deixa que eu cuide de João. Posso dar uma boa dica para você? Querido, olhe para a sua vida, cuide apenas da sua vida e deixe Deus tratar e cuidar da vida dos outros, tá bom? E ele continua no verso 24. Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui. Sabemos que o seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas e se todas fossem registradas, suponho que nem um livro no mundo inteiro poderia conter tudo aquilo que ele fez. Gente, esse texto é fantástico para fechar. Aqui João fala, ele fez tanta coisa, mas tanta coisa, que não daria para descrever e escrever. Gente, quando nós lemos aqui, nós já ficamos impactados. Imagine aquilo que Jesus ensinou em cada momento, aquilo que ele curou, aquilo que ele fez. Afinal de contas, foram 33 anos de vida. 3 anos e meio aproximadamente de ministério. Muitos milagres aconteceram, muitas vidas foram transformadas, mas Jesus foi para que agora eu e você pudéssemos dar continuidade a essa grande missão. Eu deixo uma pergunta aqui para você.
o que você tem feito com essa grande missão que Deus tem disponibilizado para você. Honre a Deus fazendo aquilo que Ele espera que eu e você venhamos fazer. Bora lá agora para 2 Crônicas, para a gente continuar a nossa leitura de hoje. 2 Crônicas, capítulo de número 32. E nós vimos aqui Ezequias colocando a casa em ordem depois de tanta coisa ruim. Ezequias restaurou aqui o templo, os ofícios, né? Bora lá, 2 Crônicas 32:1, ele diz assim, ó: depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que o exército rompesse com os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas às fontes que haviam do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes e o riacho que atravessava os campos, pois disseram: não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar os trechos onde o muro estava quebrado, construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo e reuniu diante dele na praça, junto à porta da cidade, e os encorajou, dizendo: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem desanime, porque o rei da Síria e seu exército poderoso estão vindo, pois um poder ainda maior está do nosso lado. Um poder maior está do lado deles, está do nosso lado. Aleluia. Verso 8. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a lutar nas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo ao seu povo. Enquanto Senaqueribe, rei da Síria, cercava a cidade de Laques, enviou seus oficiais a Jerusalém com essa mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em quem vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse: o Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. Não é verdade, ele está enganando vocês e condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o propósito de Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente o altar do templo e queimassem incenso apenas ali. Sem dúvida, vocês sabem o que eu e os reis da Síria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Acaso algum Deus pode livrá-los das nossas mãos? Qual de seus deuses foram capazes de salvar o seu povo do poder destruidor dos seus antecessores? O que os faz pensar que o seu Deus agora pode livrá-los das minhas mãos? Não permitam que Ezequias os engane. Não se deixem iludir por ele. Volta a dizer: nenhum Deus ou qualquer nação ou reino foi capaz de se livrar das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês salvará do meu poder. Coitado, ele não sabe o que está por vir. Os oficiais de Senaqueribe zombaram ainda mais do Senhor e do seu servo Ezequias. O rei Senaqueribe também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e escreveu: assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes para salvar o povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias irá fracassar. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram em hebraico para o povo sobre os muros da cidade, tentando causar medo para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros feito por mãos humanas. Então o rei Ezequias e os profetas de Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus, e o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes, oficiais, e o rei da Síria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo dos seus deuses, alguns de seus próprios filhos mataram ele ali a espada. Gente, olha que louco. O cara foi contra Deus, insultou. O povo de Israel nem precisou lutar. O próprio Deus foi e acabou com tudo. E ainda, quando ele foi adorar aqui os seus deuses, os próprios filhos o mataram. Morreu pela boca. Foi zombar a Deus e desfrutou de uma punição severa. E ele diz assim, verso 22, foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e de todos os outros que ameaçavam. Então houve paz em toda a terra, e daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado em todas as nações, e muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que o Senhor havia lhe tratado e se tornou orgulhoso. Tá vendo, gente? Cuidado, sabe? Não é porque você começou certo que você vai terminar certo. Precisamos cuidar, disso aqui, do nosso coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração.
E ele diz: por isso a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou e se arrependeu do seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. E com isso, a ira do Senhor não caiu mais sobre eles durante a vida de Ezequias. Ezequias era muito rico e respeitado. Construiu depósitos especiais para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e outros objetos de valor que pertenciam. Também construiu armazéns para guardar cereais, vinho novo, azeite e fez muitos estábulos para o gado e também currais para as ovelhas. Construiu cidades, adquiriu muitos rebanhos, gado, pois o Senhor lhe deu grande riqueza. Bloqueou a fonte superior de Gion e trouxe água por um túnel para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem sucedido em tudo que fez. Esse túnel aqui é muito legal. Esses tempos a gente viu no YouTube, né, o pessoal mostrando uma fonte de água subterrânea. Você desce assim na cidade de Israel, vai de uma forma subterrânea e chega, não é, até essa fonte, uma fonte que ela ficou submersa, porque se ela ficasse ao ar livre do lado de fora, quando os inimigos viessem, eles podiam desfrutar dessa água. Então é muito, mas muito legal. Procura no YouTube aqui que você vai ficar muito intrigado com toda a engenharia que eles fizeram. Parece que para andar a pé é muita escadaria e cansa bastante, tem que estar em forma. Então, um dia a gente vai ver lá e eu vou gravar um vídeo para vocês, tá bom? Então ele diz assim, ó: no entanto, quando chegaram a Babilônia, verso 31, representantes da Babilônia para perguntar... No entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, seus atos de devoção, estão registrados na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e incluído no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Ezequias morreu, se reuniu com seus antepassados e foi sepultado na parte superior dos cemitérios dos reis. E todo Judá e os habitantes da terra de Jerusalém honraram por ocasião da sua morte. Seu filho Manassés, então, foi o seu sucessor. Então aqui a gente viu, né, um reinado, né, muito maravilhoso de Ezequias. Deu um vacilozinho no final, se arrependeu em seguida e Deus continuou a abençoar. Lembra aí, se você cair, corre, se arrepende rápido para que Deus possa continuar a te abençoar e cuidar de você em tudo. Bora lá finalizar a nossa leitura de hoje. Então vamos para Salmos agora 88. Ele diz assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, clamo a ti de dia e de noite. Ouve agora minha oração, escuta o meu clamor, pois a minha vida está cheia de problemas e a morte está se aproximando. Fui considerado morto, alguém que já não tem mais forças. Deixaram-me entre os mortos, estendido como um cadáver no túmulo. Caí no esquecimento e estou separado do seu cuidado. Tu me lançaste na cova mais funda, nas profundezas mais escuras. Tua ira agora pesa sobre mim. Uma após a outra, tuas ondas me encobrem. Afasta de mim, dos meus amigos, dos meus inimigos, para que eles me tornem... afastaste de mim os meus amigos e para eles me tornaste repulsivo. Às vezes dá aquela enroscada aqui no cérebro, né? Estou preso numa armadilha e não há como escapar. As lágrimas de aflição me cegaram os olhos. Todos os dias clamo a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Podem os que estão no túmulo anunciar o teu temor? Podem proclamar tua fidelidade no lugar de destruição? Acaso as tuas trevas falam das tuas maravilhas? Pode alguém na terra do esquecimento contar a sua justiça? A ti, Senhor, eu clamo dia após dia. Continuarei a suplicar ao Senhor a suplicar ao Senhor. Por que me rejeitas? Por que estás se escondendo de mim? Desde a juventude estive doente à beira da morte. Teus terrores me deixaram indefeso e desesperado. Sim, a sua ira imensa me esmagou. Dos teus terrores, eles acabaram comigo. O dia todo agitam-se ao redor de uma inundação e me encobrem por completo. Tiraste de mim os companheiros e pessoas queridas. A escuridão é a amiga mais chegada. A gente está aqui num dia down do salmista. A gente sabe que a alma dele era uma alma complexa, né? Então tinha dia que ele acordava muito bem, muito animado, e tinha dia que ele, o negócio ficava meio ruim. E aí ele vai falando com Deus. E eu creio que é assim também, querido, com a gente. Tem dias que você não acorda muito bem, a sua alma está gritando, o seu corpo está gritando. E Deus, querido, é aquele que pode ouvir tudo aquilo, né, que está no seu coração. Né? A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Filipenses 4,6 diz que você tem que colocar diante de Deus todas as suas ansiedades. Então, o que está passando no seu coração e na sua mente? Fala com Deus. Aí depois você vai, querido, ouvir Deus falar ao seu coração, você vai cantar a fé, você vai se alegrar, você vai praticar a palavra, e você vai perceber que quando você fizer isso, a sua alma ela vai agora se submeter às realidades da sua confissão, do seu espírito, e tudo vai ficar
bem. Fala com Deus que Ele quer ouvir aquilo que está no seu coração. O que mais chamou a sua atenção hoje? Foi Jesus trazendo as últimas palavras? Foi a pesca maravilhosa? Foi ali Jesus falando, Pedrão, e aí, ama? Você me ama, me ama, me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. O que é que foi? Escreve aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de saber o que Deus falou no seu coração. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem ajudado cada um de nós. A tua palavra tem nos fortalecido, tem sido um bom alicerce para que nós possamos construir a nossa casa, construir, Pai, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro mesmo para que o teu Espírito nos dê sabedoria, Pai, para escolher as coisas de uma forma correta e assim darmos o exemplo em tudo que nós vamos fazer. Eu te agradeço, Pai, por dias melhores. Eu agradeço mesmo, Pai, por saúde sendo multiplicada. Tudo que o Senhor planejou acontecendo na vida de cada um dos meus irmãos. E assim, glórias sejam dadas através do nosso testemunho aqui nessa terra, através das bênçãos que o Senhor vai manifestar na vida de cada um de nós. Eu te agradeço por tudo, por mais uma leitura, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Eu oro mesmo para que você pratique essas verdades, que essas palavras, esses versículos possam te levantar nesse dia. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no grupo da sua igreja, com aquela pessoa que você ama. E eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.